quisesse ouvir. Bom, o fato é que a Cíntia falava pra gente das tentações que ela tinha. Ela disse assim, olha, pra mim é biscoito recheado, gente. Eu não posso ver um biscoito recheado. Pra você pode ser pão, pra você pode ser linguiça, sei lá o que for. Mas pra ela era biscoito recheado. Então o que aconteceu? Um dia, ela morava em Caraí. Então ela ia da Tijuca para Icaraí, depois ia aliás, de Caraí para Tijuca, de Caraí para o Leblon, que ela também falava lá no Leblon. Eu sei que quando ela foi, um dia ela estava atravessando a ponte de Niterói, de volta para Icaraí. Então ela olhou e viu uma senhora, uma bolsa transparente, com um biscoito recheado dentro da bolsa. Ela passou a ponte inteira com raiva da mulher. E ela dizia, contando pra gente, eu olhava e pensava, se fosse eu, é porque era magra, porque se fosse eu não ia ficar com aquele biscoito recheado olhando ali na bolsa, não, eu ia comer aquele biscoito, eu ia comer todo o pacote. Então ela passou assim, com raiva da mulher, o tempo todo. Não, essa gente que tem alma magra é assim. Eu tenho alma gorda, eu fico assim, não sei o que. Então ela foi reclamando. Quando chega no primeiro ponto depois da ponte, a mulher faz sinal para saltar no ônibus. E a mulher levanta com a bolsa. E quando a Cíntia olha, era um guarda-chuva desse pequenininho o guarda-chuva. Ela disse, olhou aquilo. Ela viu, ela disse, meu Deus, eu tô vendo biscoito recheado em tudo. Ela disse, eu estou alucinando aqui que eu estou vendo biscoito. Por quê? Ela estava baseada, certa, absolutamente certa, que ela estava vendo biscoito recheado. Mas era uma sombrinha. Gente, eu não posso dizer quantas mil vezes eu pensei que uma coisa era uma coisa e era outra. E eu tinha certeza que eu estava certa. Cuidado, porque a nossa mente está recheada e colorida pelas nossas preocupações, as nossas ansiedades. E muitas vezes nós projetamos alguma coisa que não é nem bem aquilo. Mas nós temos certeza que é. Eu quero me aposentar. Calma. A vida não acabou. Quem sabe o Senhor só está dizendo, deixando essa preocupação em você, para você encerrar uma fase e começar uma nova fase. Quem sabe é para começar a estudar de novo. Gostei de ver a amiga aqui que falou sobre isso, você, né? Nádia, né? Então a Nádia falou, eu vou voltar a estudar, nunca é tarde. Porque as histórias que eu vou contar para vocês são parecidas com essa. Então eu vou encerrar, tá, gente? Contando agora algumas histórias de amigas minhas que fizeram planos. Projetaram alguma coisa para o futuro e como o Senhor respondeu essas orações, tá? Primeiro vou falar isso. O que o Senhor está dizendo sobre os nossos planos? Primeiro, Ele está dizendo, olhe para a minha palavra. Pode ouvir os conselheiros, mas pense bem, coloque isso diante de mim e veja, é isso que o Senhor está falando? Né? Coloque isso diversas vezes diante do Senhor. Não se precipite nas suas ações. Coloque diante do Senhor e espere. Então ele está dizendo, olhe para mim. Outra coisa, pare de lutar, não fique ansioso. O texto que eu gostaria que vocês também levassem é 2 Crônicas 20, que é aquela batalha que Josafá ia lutar. E o Senhor falou, pare de lutar. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. Fique parado, veja o salvamento que eu vou dar para você. E é muito interessante essa história de Josafá, porque ela marcou a minha vida. Essa palavra o Senhor trouxe para mim no momento que eu estava lutando. Gente, eu tinha facas, lanças dentro da minha boca. Eu estava armada até os dentes, em tantas áreas da minha vida, querendo vencer 1000 batalhas. E eu estava perdendo todas, na verdade. E o Senhor mandou essa palavra para mim através desse texto. Do texto vem essa grande multidão, um exército imenso lutar contra Josafá, eram 3 reis. Na verdade, 2 reis, e depois tinha um terceiro. E aí vieram dizer para ele, e ele ficou apavorado. Né? O
reino de Judá era bem pequenininho e ele vendo aquele povo vindo lá, né, distante, e ele falou, e agora, o que vamos fazer? Correu todo mundo para o templo, colocou todo mundo dentro do templo, e aí todo mundo começou a se lamentar e dizer, vamos morrer, e aí Josafá faz esse apelo para o Senhor. Ele diz, Senhor, e aí? Tem esse povo todo vindo, e o que nós vamos fazer? E ele fala, então ele diz, no versículo 12 de 2 Crônicas 20, ele diz, nós não sabemos o que fazer contra esta grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá só estava dizendo o seguinte, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa a gente sabe. Nós estamos olhando para a sua solução. Aquilo que queremos é que o Senhor nos livre de alguma maneira. E vamos esperar no Senhor. Foi uma palavra muito ousada, porque certamente, naquele momento, o povo estava se preparando para lutar, esperando uma palavra do rei. Vamos marchar. E ele disse, Senhor, nós estamos orando para o Senhor. O Senhor foi misericordioso, levantou um profeta no meio do povo, um homem chamado Jaziel. E Jaziel disse, parem de lutar. Esperem. Vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte. Quando você estiver enfrentando qualquer dificuldade e você estiver projetando alguma coisa para fazer, lembre-se de uma coisa. Qualquer coisa que venha contra você nesse processo está indo contra o Senhor. Ele é que vai lutar a sua luta. E eu não sabia disso. Eu achava que eu tinha que ajudar o Senhor, que eu tinha que dar um jeito, que eu tinha que tomar providências, fazer alguma coisa, dizer alguma coisa. E o Senhor disse para mim, através desse texto, o seguinte, Johnny, você está me atrapalhando. Porque quando a gente pega em lanças, pega em armas, tenta fazer alguma coisa, o Senhor não pode agir na nossa vida com liberdade. É aquela submissão, né, aos planos do Senhor, à vontade do Senhor. E isso que ele disse para Josafá, eu vou fazer essa guerra, não se preocupe não, quem luta contra você está lutando contra mim, deixa que eu faço. E Josafá acreditou. Ele teve fé para entender que ele realmente poderia confiar no Senhor. No dia seguinte, e aí Deus disse, no dia lá, amanhã é que vocês vão subir para encontrar esse exército aí. E era muito difícil para o povo acreditar que se eles ficassem paradinhos ali, que alguma coisa ruim não iria acontecer. Mas essa foi a ordem do Senhor. Quando vocês estiverem fazendo os planos, lembrem-se disso. Há um tempo de Deus. Há um tempo para o Senhor agir. Quando ele está demorando, é porque tem até uma música que fala isso. Quando ele está demorando. É da Cassiane. Né? Quando ele está demorando, não sei o que lá, é porque o Senhor está trabalhando. É isso mesmo. Então, ele fica em silêncio. Quando ele está em silêncio, é isso mesmo. Porque muitas vezes o silêncio nos incomoda. Cara, Senhor, você não está vendo? Será que isso vai ficar desse jeito? Mas o Senhor está trabalhando. Entendeu? E muitas vezes a gente se precipita e o Senhor, então, não pode agir da maneira como ele agiria. E o que aconteceu com Josafá é que no dia seguinte, quando eles chegaram lá, vocês vão ver, quando lerem, os dois reis tinham brigado lá de noite, se enganaram, acabaram se matando, e isso havia cadáveres. Eles não tiveram que fazer nada, eles só foram lá para pegar o despojo. Tudo aquilo, armas, carros de guerra, tudo que aqueles reis deixaram, que morreram todos, aqueles exércitos todos, eles pegaram. Então Deus ainda tinha um bônus, né? Ainda tinha mais alguma coisa especial. Bom, então não se precipite, lembre do tempo de Deus. Um dia eu estava na minha casa e eu estava saindo do quarto em direção à porta e vi a minha filha. Era um apartamento muito grande e eu não sabia que ela estava conversando com uma amiga dela. Essa amiga estava sentada na sala e a menina estava muito magra. E quando eu olhei para ela, eu falei assim, gente, ela deve ter feito uma dieta. Eu estou precisando dessa dieta. Eu estou precisando da dieta. Aí eu falei para ela assim, ô fulana, isso é dieta ou o que é? E eu nunca tinha conversado, não tinha intimidade nenhuma com essa menina, nada. Ela ficou muito assustada, gente, quando eu falei com ela ficou assim, achando estranho que eu tivesse tanta intimidade. Falei, dieta, o que é?
Mas eu acho que eu não estava nem esperando uma resposta, porque eu estava indo para a porta, né? E aí ela parou e disse assim, não, isso é tristeza mesmo. Nossa. E eu não esperava por essa resposta, mas na hora eu falei, Senhor, muito obrigada. Não é uma coincidência, porque essa resposta merece uma outra pergunta. E eu disse para ela, eu sou especialista em tristeza, você gostaria de conversar comigo? E ela ficou mais surpresa ainda, que eu quisesse conversar com ela. E ela ficou parada assim, eu não sei, eu não tenho muito tempo, a minha agenda está meio complicada. Eu falei assim, o dia que você quiser, na hora que você quiser, manhã, tarde ou noite. Ou até de madrugada. Ela também não esperava essa resposta e ela disse, na terça-feira eu acho que eu estou livre de manhã. Eu falei, tá bom, que hora você quer? Aí combinamos. Então, quando ela veio me falar, eu falei assim, aí ela me disse, Johnny, eu não pude crer que você me fez aquela pergunta, que eu respondi com a maior naturalidade, que uma coisa que eu não ia contar para ninguém, e de repente aquilo tudo saiu. Eu falei, não, o Senhor sabe porque Ele marca os encontros, né? Qual era a história dela? Ela estava pronta para casar, 3 semanas do casamento, e o noivo desistiu. E era um amigo dela, amigo antes de ser noivo e antes de... né? E a decepção foi imensa, ela ficou arrasada e foi por isso que ela emagreceu muito, porque ela não tinha mais vontade de comer, a vida tinha acabado, porque o plano dela era casar e ser feliz com aquele homem, né? E ela começou a contar, eu falei assim, tá, então, mas fala um pouco dele e tal. Quanto mais ela falava, mais eu pensava, isso é um livramento. Glória a Deus que essa menina não casou. Mas ela não podia ver isso, né? Então, quando terminou, ela falou tudo, eu falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio que isso foi um livramento. Eu acho que você não pode ver isso agora. Vamos marcar mais alguns encontros, vamos conversar. E eu vou contar para você o que Deus tem feito na minha vida. E aí conversamos um tempo de muita amizade. Hoje somos muito amigas. Essa história já tem uns mais de 10 anos. Ela saiu daquela depressão tremenda, voltou a comer. Hoje ela não está gorda, mas ela está com um corpo muito bonitinho, está muito magrinha. E a vida dela deu uma guinada tão grande. Ela acabou vindo estudar nos Estados Unidos, fez um mestrado aqui. Hoje ela é chefe de um serviço imenso numa agência missionária. Ela é uma missionária. Tudo aquilo que ela fez nesses 10 anos, nunca ela ia ter podido fazer na situação em que ela estava. Logo depois, um ano depois, ela disse, Johnny, você não sabe o que aconteceu. Ele engravidou uma menina e foi obrigada a casar. E ele já está pensando em largar a moça. Era uma história muito complicada. E aí confirmou para mim que aquilo foi um livramento. Mas eu acho que ela precisava ver a história se desenrolando para entender o que Deus estava fazendo. Deus deu um basta, deixou acontecer aquele não, para que os planos dele na vida dela pudessem se realizar. Outra, eu estava numa sala, que era o gabinete do meu marido, lá na minha igreja, e entrou uma pessoa. Essa pessoa era membro de uma outra igreja e ela era uma família assim que muita gente conhecia, né, lá no Rio. Aconteceu, quando ela entrou dentro do gabinete, meu marido cumprimentou e eu por acaso estava lá. Nunca eu estava lá no dia que ele dava clínica, chama clínica pastoral, né? E aí então eu falei assim, já estou saindo, porque eu também conheci ela. Eu falei, já estou saindo. Ela falou, não. Se a senhora quiser ficar, irmã Johnny, a senhora pode. Eu achei aquilo tão assim, esquisito, porque eu nunca ficava para conversar quando meu marido ia conversar com uma pessoa. Eu
trabalhava no serviço de aconselhamento do outro lado da igreja. E eu não tinha nada para fazer naquele momento. Eu fui ali para pegar um livro. E ela entrou por uma outra porta. Eu entrei por uma porta e ela entrou por outra porta. Aí eu falei, não. Ela falou, não, pode ficar. O que eu tenho para falar, a senhora pode ouvir também. Então. Aí eu, muito assim, desconcertada, sentei no cantinho, falei, eu não quero atrapalhar. Tal. E eles sentaram na mesa lá. E eu fiquei aqui bem no cantinho. Bom, a história que ela veio contar era a seguinte. O marido tinha traído com a melhor amiga. Ela disse que já tinha descoberto tudo, já tinha as provas e tal, não sei o quê. E aí confrontou a situação, eles negaram, em princípio, mas depois disseram que sim, tudo bem. E ela disse, e eu vou sair de casa. Ela falou assim, eu gostaria eu só queria, pastor Fausto, que o senhor soubesse, que pelo menos uma pessoa soubesse da história como ela é, porque eu não posso contar para ninguém, porque eu sei que muita gente vai ficar escandalizada com isso. Lá na igreja que eles estavam, eles eram muito, assim, tipo, uma família muito conhecida, as duas famílias eram muito conhecidas, então eu só queria que alguém desabafar e tudo. E olha, eu tô com a mala pronta, eu tô saindo daqui para minha casa, vou pegar minha mala e eu tô indo embora de casa. Quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, acho que é por isso que eu tinha que ficar aqui tranquilo. Quando ela acabou de falar, meu marido orou com ela, tentou conversar com ela, mas já tentou outras soluções. Quem sabe há um jeito? Não, pastor, não tem jeito, não tem como conviver com essa história e tal. Então ela foi despedir de mim, eu falei assim, olha, você tem que sair de casa hoje? Ela disse assim, minha mala está pronta, eu estou saindo de casa hoje. Pode ser amanhã? Aí ela olhou assim, olha, mas eu já sei o que a senhora vai dizer, mas eu não quero ficar mais, eu não vou nem olhar para a cara do meu marido, não tem jeito. Eu falei, não, mas olha, vamos fazer o seguinte, você não olha para a cara dele hoje, deixa a mala lá, num lugarzinho seguro, amanhã eu quero conversar com você. É a última conversa, não tem problema. Ela olhou pra mim assim, como quem diz. Eu acho que ela só fez porque era eu. Tipo... Consideração. Assim, tipo... Ela tá pedindo, eu já sei o que eu quero, eu estou me estribando, eu estou me apoiando na minha própria inteligência, eu sei que eu tenho razão, eu sou a vítima mesmo, eu vou embora. Mas eu vou dar uma chance aqui pra irmã Joana. Tá bom. Dia seguinte ela foi na minha casa. E aí começamos a conversar. Nós conversamos de 9 da manhã até meio-dia. Eu contei para ela muitas histórias, experiências. Conversamos com a palavra de Deus aberta. E quando chegou meio-dia, ela disse, eu também tinha que ir embora, depois eu tinha que sair. Eu falei assim, eu vou te fazer uma sugestão. Eu convido você a colocar essa história diante do Senhor e deixar o Senhor agir e surpreender você e deixar Ele reescrever a sua história. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é quase impossível, eu estou pedindo para você uma coisa impossível, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis, né? Então eu queria desafiar você a colocar nas mãos do Senhor a sua história e ver o que o Senhor vai fazer com essa história. Coloca cada personagem, você, essa pessoa, a moça, seu marido, nas mãos do Senhor, sua família, e vamos ver o que o Senhor vai fazer. Ela diz assim, Johnny, olha, eu vou dizer uma coisa para você, mas nós chamamos de Johnny nessa altura. Aí ela disse, olha, eu quando cheguei aqui hoje, eu falei, nada que ela diga pra mim vai me fazer mudar de ideia. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, eu vou pra casa desfazer a minha mala. Eu fiquei muito emocionada. Até hoje essa história me emociona. Porque essa história tem uns 12 anos.
Deus restaurou o casamento. Porque ela teve